Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre. Esse domingo, um dia especial dentro do calendário da Denominação Batista. Segundo domingo de junho, comemora-se o Dia do Pastor. Eu quero orar nesse instante antes da nossa mensagem e reflexão desse domingo. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, por toda a tua maravilha, de o Senhor ser o nosso Deus, nosso Pai, o nosso Supremo Pastor. Muito obrigado a Deus pelas palavras de ânimo, de conforto, de esperança que o Senhor transmite através sempre da leitura bíblica. Esteja abençoando, Pai, a todos os membros das nossas igrejas, em especial aos membros da Igreja Batista Monte Alegre. Eu louvo ao Senhor por toda a tua assistência, o teu companheirismo. Eu louvo a Ti, ó Deus, porque o Teu Espírito tem feito o papel que cabe a Ele fazer em nosso viver, que é nos mostrar sempre da Tua palavra, a palavra que vem para nos orientar e fortalecer a nossa fé. Receba a nossa gratidão nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar nesse dia sobre qual a mensagem do pastor do século 21. O texto de Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a parte A diz: Paulo prega a palavra. Então, qual é essa palavra? Qual é esta mensagem? O pastor Exaltino, já falecido, ele trouxe muito tempo atrás uma grande reflexão para uma reunião de pastores. E aquilo que eu vou falar tem alguma coisa daquilo que ele trouxe naquela mensagem. Há dois tipos de percepção na vida de um pastor. Um é que alguns pensam que precisam entender o seu tempo para que ele se encaixe nele. E também encaixarmos a nossa mensagem nesse tempo. E parece que esse tem sido o sentimento da maioria dos colegas. Já me deixei um tempo atrás dominar por esse pensamento, por essa percepção. Mas uma outra percepção é que o pastor deve se firmar mais nas raízes bíblicas e encaixar o tempo em que ele vive dentro dele. É esse o sentimento que tem me conduzido ultimamente. Mas como deve ser o pastor do século 21? O que deve o pastor pregar na era pós-moderna? Exatamente, ele deve ser e deve pregar a mesma mensagem do pastor do século 20, do século 17, do século 14, do século 8, do século 1. O pastor não deve ter o foco em ajustar a sua mensagem aos novos tempos, mas sim pregar a mensagem de sempre, a mensagem bíblica aos novos tempos. Quando o apóstolo Paulo pensou no fim dos tempos, ele não prognosticou nenhum conteúdo diferente a Timóteo, mas ele exortou-o à firmeza. Eu quero ler esse texto na Bíblia da Linguagem de hoje, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Ele diz o seguinte, a partir do verso 1: Com toda a firmeza na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você,
por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la no tempo certo ou não. Convença, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, porque virá o tempo em que as pessoas não escutarão o verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e juntarão para si mesmas muitos mestres que vão dizer a elas o que querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade e escutarão as lendas. O fundamental para um pastor não são os tempos, principalmente o tempo que ele vive, mas o que ele prega a seu tempo. O conteúdo da mensagem de um pastor independe do tempo. Ele não pode ser ajustado à época e à cultura alguma. Judeus e gregos tinham cosmovisão completamente diferentes no primeiro século. Mas a igreja pregava aos dois grupos o mesmo evangelho. O que lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 21, capítulo 1, versos 23 e 24, ele diz o seguinte: pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o que Paulo pregava era o mesmo evangelho. O seu teor não fazia sentido para qualquer dos grupos. E isso não abateu a igreja. Ela não tinha dois evangelhos, um para cada cultura. Infelizmente, nós estamos num tempo em que muitos estão querendo desvestir o evangelho da sua loucura e adorná-lo com a sabedoria humana. A preocupação desses pregadores tem sido como tornar o evangelho mais palatável aos incrédulos. Isto é, querem fazer que o evangelho tenha sentido para o homem pecador, mas continua sem sentido para os pecadores. Mas a tarefa do pastor, do pregador da palavra, é pregar essa mensagem a si mesmo, na convicção de que é o Espírito Santo que tem o poder para convencer esse homem pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. A nossa tarefa não é tornar a nossa mensagem aceitável, é pregar mesmo que pareça inaceitável. O evangelho não pode ser adaptado a tempos, culturas e gostos. Mas será que é errado nós analisarmos nosso tempo? Não. O problema é que muitos pregadores, ao analisar o tempo, fazem uma mistura intelectual e aí desejam saber o que da Bíblia se pode aproveitar. O pastor pode ter um auditório muito variado e pregar para intelectuais ou gente humilde, estudantes, operários, senhores e jovens. Muda-se as ilustrações, muda-se a forma de se dirigir ao auditório, mas deve sempre falar da salvação que vem pela obra vicária de Cristo Jesus.
Este é o tema central da Bíblia. A Bíblia deve ser para nós o microscópio pelo qual examina-se a cultura secular. Não é ela que deve ser examinada pela cultura secular. Ela, a Bíblia, é senhora e não serva. Ela é juíza e não ré. Ela é a palavra última e não a penúltima. A nossa maior necessidade não é conhecer nosso tempo, mas sim nós termos firmeza nas Escrituras Sagradas. Então, conhecer nosso tempo é bom, e isso mostra o terreno onde lançaremos a semente. Mas é um ato equivocado determinar a essência da semente pelo terreno. Na parábola do semeador, havia tipos diferentes de solo, mas não havia tipos diferentes de sementes. A nossa semente, a nossa mensagem é o Evangelho de Jesus, na certeza de suas palavras. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, conforme Marcos 13:31. E para quem acha que isto é ultrapassado, que precisamos de refinamento cultural e não de uma mensagem tão retrógrada, eis outra palavra de Jesus. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9:26. Muitos pregadores, muitos pastores não querem ser vistos como ultrapassados, e aí refinam a mensagem para torná-la atraente ao mundo atual. Mas um obreiro, um pregador da palavra, um pastor de um mundo pós-moderno, não deve se mirar nos moldes do mundo, e sim nos moldes de um obreiro leal à palavra. Pregue a palavra. Esse era o texto que havia na capela do nosso seminário, no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ali no Rio de Janeiro. Estava escrito em grego: prega a palavra. Ao pastor cabe a ele a tarefa de pregar a palavra de Deus. A mensagem não é do pastor. O pastor não é o dono da mensagem. O pastor não é ele quem faz a mensagem. Quem faz a mensagem já está pronta. Basta ler, interpretá-la e passar para as suas ovelhas. O autor é o próprio Deus. E a mensagem que ele deve pregar, o assunto primeiro, o assunto principal é Jesus Cristo, e como diz Paulo, e este crucificado. Que nós possamos, como pastores, dar às nossas ovelhas a mensagem que Deus quer. Como diziam os profetas antigos, assim diz o Senhor. É o Senhor quem diz, não é o pastor. Que Deus abençoe as igrejas que tenham pastores que preguem, que pregam a verdadeira palavra de Deus. E que essas igrejas, essas ovelhas sejam abençoadas pela palavra. Ela não importa em que tempo se vive, se do primeiro século, no 10º século, no século 21, a mensagem de Deus continua a mesma. Ela não mudou. Ela não mudou. Eu creio que Deus carece ainda de homens que preguem, homens, pastores que preguem
esta palavra. Que Deus o abençoe. Abençoe a sua igreja, abençoe os pastores, abençoe meus colegas, de tantos aqueles que ajudaram na minha formação cristã, e a todos aqueles que ainda, quem sabe, hão de vir ainda para anunciar a poderosa palavra do nosso Deus. Amém. Quero lembrá-lo para que você compartilhe esta mensagem, para que outras pessoas tenham a alegria de ouvir mais um trecho da palavra de Deus, esse trecho da segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a parte A. Pregue a palavra. Que Deus abençoe. Vou orar para encerrar essa transmissão. Meu Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela grande responsabilidade que o Senhor tem dado a todos os pastores na pregação da palavra. Aqueles que anunciam a tua verdade, não a verdade dos pastores, não a verdade do mundo, não a mensagem que muitos querem ouvir para agradarem os seus ouvidos, não. Mas a mensagem que vem do Senhor, aquela mensagem que confronta a realidade espiritual do nosso viver. Eu louvo a Ti, ó Deus, pelos pastores do passado e pelos pastores do presente. Eu louvo a Ti, ó Senhor Deus, por todos aqueles que têm alegria de, ao abrir a Tua palavra, anunciar a Tua verdade às suas ovelhas, aos seus ouvintes. Abençoe os pastores batistas, abençoe os pastores de outras denominações, embora muitos não reconheçam este segundo domingo como dia para se lembrar dos pastores. Eu quero agradecer, ó Deus, pelo número grandioso de homens que têm sido destinados e separados por Ti para a pregação da Tua palavra. Abençoe nossas famílias nesse instante, abençoe, ó Pai, a igreja, aos membros da nossa igreja, abençoe a todos os enfermos, abençoe, ó Pai, aqueles que estão voltando à raiz da fé, estão voltando ao Pai, lembrando das palavras doces de Jesus, do convite recebido por Jesus. E eu louvo a Ti porque existem ainda homens, pastores, que pastoreiam, que cuidam das suas ovelhas, que as alimentam, que oram, que intercedem. Eu louvo a Ti por tudo isso, Senhor. Abençoe o nosso domingo, abençoe, ó Pai, aquilo que ainda está por fazermos, que é continuarmos pregando esta verdade até o dia da volta do Senhor Jesus. É nesse nome que nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe o teu viver e até na terça-feira com mais um momento com Deus, momento de oração.